Reportagem de Economia e Geopolítica. O impacto do conflito no Irão sobre a República Popular da China. 29 de abril de 2026, o conflito militar envolvendo o Irão revela uma dimensão estratégica até agora subestimada pela análise internacional. O impacto devastador sobre a República Popular da China. Enquanto o foco global se mantém sobre Teherão, as negociações nucleares e o bloqueio naval, Pequim emerge como a potência que, apesar de não ter disparado um único tiro ou sofrido bombardeamentos no seu território, enfrenta um golpe estratégico sem precedentes. Dados recolhidos através de análises diplomáticas, relatórios da Bloomberg, avaliações do Hudson Institute e do Jerusalem Post indicam que a arquitetura de poder global, construída por Xi Jinping ao longo de uma década, está em processo de fragmentação acelerada. O cerne desta crise reside na destruição silenciosa da parceria estratégica entre a China e o Irão. Um acordo de 400 mil milhões de dólares assinado em 2021, que visava garantir o fornecimento de energia e o desenvolvimento de infraestruturas iranianas por 25 anos. O Irão foi concebido como a ponte terrestre indispensável para o corredor econômico China-Ásia, Central-Ásia Ocidental. A espinha dorsal da iniciativa Belt and Road, na sua expansão para o Ocidente. No terreno, este investimento traduziu-se no desenvolvimento da base mineral iraniana por empresas chinesas, na operação do campo de gás South Pars pela CNPC e na construção da infraestrutura de telecomunicações pela Huawei. Adicionalmente, os portos de Chabahar e Jask, construídos com capital chinês, foram desenhados como rotas exclusivas de exportação de petróleo para Pequim, destinadas a contornar o Estreito de Hormuz. Contudo, desde o início dos ataques norte-americanos e israelitas contra o Irão, a 28 de fevereiro de 2026, a resposta de Pequim limitou-se a críticas diplomáticas e apelos à contenção, revelando que a parceria, mais do que uma aliança estratégica, era um arranjo de extração de recursos que colapsou assim que a cadeia de abastecimento foi interrompida. Atualmente, o bloqueio do Estreito de Hormuz pelas forças navais dos Estados Unidos transformou o que era um ativo estratégico chinês num buraco negro financeiro. Milhares de milhões de dólares em capital investido, desde redes de trânsito a sistemas de comunicações, correm o risco de se tornarem ativos tóxicos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, através do porta-voz Guo Jiaqin, classificou o bloqueio dos portos iranianos como um ato perigoso e irresponsável, afirmando que Pequim faria esforços para restaurar a paz. No entanto, enquanto 34 embarcações eram impedidas de prosseguir por contra-torpedeiros norte-americanos e petroleiros com destino à China eram interceptados, a retórica diplomática não foi acompanhada por ações navais ou pressão efetiva, deixando a economia chinesa exposta à interrupção total do fluxo de petróleo barato que alimentava as suas refinarias. A dependência de Pequim em relação ao Irão era mascarada por uma rede complexa de transporte marítimo clandestino. Registros alfandegários indicam que, embora a China não declare importações oficiais do Irão desde 2022, as importações de petróleo provenientes da Malásia duplicaram, atingindo 1,3 milhões de barris por dia, um valor que excede a capacidade de produção total da Malásia. Esta ponte energética oculta está agora sob ataque direto. A 19 de abril de 2026, as forças dos Estados Unidos apreenderam um navio porta-contentores iraniano MV Tuska, no Golfo de Omã, carregando equipamento de dupla utilização com destino à China. Com as reservas estratégicas estimadas para apenas 120 dias e o nó central da iniciativa Belt and Road sob fogo, a liderança em Pequim enfrenta uma contagem decrescente para a qual as opções de resposta parecem ser escassas e debilitadas. A análise dos dados econômicos de abril de 2026
revela que a crise no Estreito de Hormuz atingiu o núcleo da produção industrial chinesa, afetando diretamente as fábricas e as cadeias de abastecimento globais. O bloqueio naval tem consequências matemáticas inevitáveis. A China depende da passagem de pelo menos 5,4 milhões de barris de petróleo por dia através de Hormuz. Embora a Rússia tenha aumentado as suas exportações para cerca de 2,1 milhões de barris diários no início do ano, este volume representa menos de metade do que a China importa do Golfo Pérsico. Especialistas do setor energético sublinham que a Rússia carece de capacidade de oleodutos e de frota de petroleiros para colmatar o déficit, tornando a tese de uma substituição imediata do fornecimento por via russa tecnicamente inviável. As reservas estratégicas acumuladas por Pequim funcionam apenas como um amortecedor temporário perante a interrupção prolongada. Os efeitos na indústria transformadora são já mensuráveis. No setor automóvel, pilar estratégico da transição econômica chinesa, a produção registrou uma queda de 27% nas primeiras 2 semanas de abril de 2026, em comparação com o período homólogo do ano anterior. Segundo Alicia Garcia Herrera, economista-chefe para a Ásia-Pacífico da Natixis, o abrandamento econômico coloca em risco a meta de crescimento anual de 4,5% estabelecida por Pequim. A escassez estende-se aos componentes de alta tecnologia, semicondutores e veículos elétricos, todos dependentes de insumos cujos custos dispararam devido ao choque energético e aos atrasos logísticos resultantes do conflito. A tensão econômica escalou para o plano social, com incidentes registrados a 28 de abril de 2026. No sul da China, especificamente em Yulin, milhares de trabalhadores organizaram protestos após o encerramento abrupto de várias unidades fabris a 20 de abril. Estas paragens foram motivadas pela subida acentuada dos preços dos plásticos e derivados petroquímicos. Relatos e vídeos que circularam nas redes sociais mostram trabalhadores com faixas exigindo o pagamento de salários em atraso, um indicador da gravidade da situação num país onde o protesto público acarreta riscos elevados. A paragem destas fábricas deve-se ao facto de as margens de lucro terem desaparecido da noite para o dia com o aumento dos custos das matérias-primas industriais que transitam por Hormuz. O impacto estende-se à metalurgia e à agricultura global. Metade do comércio marítimo mundial de enxofre, essencial para processos industriais e produção de fertilizantes, atravessa o Estreito de Hormuz. A disrupção provocou o aumento dos preços mundiais dos alimentos e gerou uma escassez de alumínio de grau automóvel proveniente do Bahrein e dos Emirados Árabes Unidos. Esta carência afetou fabricantes como a Toyota, Nissan, BMW e Hyundai, mas atinge a China com particular intensidade por ser o centro das cadeias de valor destes setores. Sem acesso a alumínio para veículos elétricos ou insumos petroquímicos para plásticos e eletrônicos, o modelo de competitividade de baixo custo de Xi Jinping enfrenta uma pressão existencial. Num desenvolvimento diplomático e econômico significativo, os Estados Unidos aplicaram sanções diretas a uma das maiores refinarias independentes da China, a Hang Petrochemical, em Dalian, por processar crude iraniano. Esta medida sinaliza que Washington possui informações detalhadas sobre as instalações que operam com a frota clandestina do Irão e está disposta a atingir a infraestrutura industrial interna da China. Perante este cenário, a resposta oficial de Pequim mantém-se inalterada. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros reiterou, em conferência de imprensa, que a China faria esforços para restaurar a estabilidade, apelando ao cumprimento dos acordos de cessar-fogo, sem anunciar contramedidas econômicas ou militares concretas contra as sanções norte-americanas. O desfecho do conflito no Irão forçou a liderança chinesa a confrontar a fragilidade estrutural da iniciativa Belt and Road. A incapacidade de Pequim
em proteger o seu parceiro mais estratégico e o nó central da expansão para o Ocidente, demonstra que os riscos de segurança podem invalidar décadas de investimento em infraestruturas. Desde 2005, a China investiu mais de 269 mil milhões de dólares no Médio Oriente em portos, oleodutos e redes elétricas, sob a promessa de ser um parceiro estável e desprovido de exigências políticas. No entanto, a neutralidade mantida durante a decapitação da liderança iraniana, a 28 de fevereiro, e o silêncio perante a militarização das rotas energéticas pelos Estados Unidos alteraram a percepção de fiabilidade de Pequim junto das monarquias do Golfo e de parceiros na Ásia Central e no Sudeste Asiático. O cenário atual reaviva o chamado Dilema de Malaca, um conceito estratégico que define a dependência extrema da China em relação ao Estreito de Malaca, por onde transitam 80% das suas importações de petróleo. A demonstração de força dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz serviu como prova de conceito para um eventual bloqueio em Malaca, onde Washington possui uma presença naval superior através de bases em Singapura, Japão, Guam e Diego Garcia. Analistas do Hudson Institute e acadêmicos da Universidade Normal da China Oriental, como Jin Guo, apontam que os Estados Unidos demonstraram capacidade de paralisar as linhas de abastecimento de um adversário, mantendo o fluxo comercial para os restantes aliados. Esta realidade é vista em Pequim como um aviso direto sobre as consequências de um possível conflito no Estreito de Taiwan. Como resposta a longo prazo, a China tem acelerado a eletrificação da sua economia para reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados, com as vendas de veículos pesados elétricos a triplicar em 2025. Contudo, estas medidas não resolvem a crise imediata das reservas de 120 dias que continuam a diminuir. No plano diplomático, Xi Jinping tentou retomar o papel de mediador através de uma iniciativa de paz de 4 pontos, apresentada em meados de abril de 2026, procurando contrastar a diplomacia econômica chinesa com as alianças militares ocidentais. Simultaneamente, Pequim realizou manobras de compensação no Mar do Sul da China, bloqueando o acesso ao Recife de Scarborough, numa tentativa de reafirmar a sua autoridade regional num teatro de operações onde detém maior vantagem tática. A convergência de sanções secundárias sobre bancos chineses, a apreensão de petroleiros e o colapso da rede de influência no Irão colocam a China numa posição de debilidade estrutural antes da cimeira com a administração Trump. Embora instituições como o Goldman Sachs ainda projetem um crescimento de 4,8% para 2026, a infraestrutura de confiança que sustentava a expansão global chinesa sofreu danos permanentes. O conflito no Irão provou que o controle dos pontos de estrangulamento marítimo continua a ser a arma econômica mais eficaz da era moderna, deixando as linhas de abastecimento chinesas expostas e forçando Pequim a reavaliar a viabilidade da sua fortaleza econômica perante a supremacia naval norte-americana. Para continuar a acompanhar a análise detalhada dos impactos geopolíticos na economia global, subscreva o nosso canal e ative as notificações.